a 0 graus Celsius. Então, aqui, novamente, a gente vai utilizar o QMOL, só que o L que a gente vai utilizar é o de solidificação, o LS, que vale menos 80. Então, a massa que você tem aqui na letra C é 100. Então, é 100 vezes menos 80. Então, aqui no seu produto vai te dar menos 8.000 calorias. Então, eu tenho que retirar calor para ele solidificar. E a nossa última letra, que é para fazer a condensação, né? Condensar 300 gramas de vapor d'água a 100 graus Celsius. Você vai novamente utilizar o QMOL. Desculpa, gente, eu tô com a mão na frente, canhota, dá para fazer isso, né? E o último seria o LC, que é o L de condensação. A massa que você tem na letra D é 300, o L de condensação está aqui no seu enunciado, menos 540. Então, o seu produto final vai ser negativo de 162.000 calorias. Você vai ter que retirar esse valor para ele poder condensar. Então, essa questão é excelente para usar o QMOL. Você tem vários tipos de mudança de estado físico. Esse objetivo aqui é mudança de estado físico e não mudança de temperatura. Essas temperaturas aqui só servem para você verificar quando que acontece cada uma dessas mudanças, ok? Agora, a gente vai para a curva de aquecimento. A curva de aquecimento ela é bem fácil de você visualizar. Ela começa sempre aqui, ó, na margem da temperatura. Essa primeira fase aqui, em que a temperatura ela está aumentando à medida que a quantidade de calor vai aumentando também. Então, à medida que ela sobe, se tiver uma inclinação, quer dizer que ocorre mudança de temperatura e não mudança de estado físico. Quando ocorre uma, não ocorre a outra. Então, essa primeira fase aqui, eu ainda tenho gelo. Então, é a fase sólida. Tá? Então, aqui você tem tem gelo, a temperatura do gelo está aumentando, porque eu sei que o gelo ele só começa a derreter qual temperatura? A 0 graus Celsius. Então, chegando aqui, ele vai começar a derreter. Então, enquanto ele derrete, enquanto ele muda de estado físico, a temperatura estagna. Então, aqui é a minha fase de fusão. Depois que o gelo derrete inteiramente, a temperatura volta a subir. Então, como ela volta a subir, aqui o meu gelo começou a derreter. Já que ele derreteu todo aqui, aqui eu já tenho água. Então, a água começa a aumentar de temperatura. Então, agora, como eu já tenho água, a minha fase é a líquida. Então, aqui a água está aumentando de temperatura, porque eu sei que aqui em cima a água ela precisa chegar a 100 graus Celsius para poder fazer o quê? Vaporizar. Então, aqui, quando ela ocorre a vaporização, a temperatura estagna. Ou seja, aqui anteriormente a temperatura está aumentando, ou seja, a mudança de estado físico não ocorre. Já quando a temperatura estagna, aqui está ocorrendo a mudança de estado físico, ou seja, eu estou tendo a vaporização da água. Né? Então, aqui, a vaporização da água faz com que minha água ela toda vaporize. E quando chegue nesse ponto, aqui só tem vapor, ou seja, começa a minha fase gasosa. Então, nessa parte aqui de subida, você tem apenas a mudança de temperatura do vapor de água, tá? Então, isso finaliza a nossa curva de aquecimento. Coloquei dois exemplos para vocês, os últimos dois exemplos para vocês verem como funciona essa curva de aquecimento, como ela vai te ajudar. Aqui eu peço para você determinar a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Te dei calores específicos do gelo e da água e te dei um calor latente de fusão do gelo. Por quê? Porque eu não tenho como eu transformar gelo, que está numa temperatura negativa, em água a uma temperatura de 30. Porque eu sei que entre o gelo e a água, eu tenho a fusão do gelo. E o meu gelo, ele não derrete a 20 graus Celsius negativos, ele só derrete a 0 graus Celsius. Então, aqui eu vou precisar 3 partes para poder transformar esse meu gelo nessa água a 30 graus Celsius. Primeira parte, aumentar a temperatura do gelo de menos 20 para 0 graus Celsius. Como eu só quero aumentar a temperatura, eu vou utilizar a fórmula do que macete.
Então, Q é igual a massa que você tem no enunciado é 200. Então, vai ser 200 para todos. 200 vezes, como é gelo aqui, o calor específico é 0,5. Variação de temperatura é, afinal, que eu quero 0 menos o menos 20. Então, aqui nesse meu primeiro produto vai me dar 100 vezes o 20. Então, aqui eu vou ter quantidade de calor de 2.000 calorias. No final dessa minha primeira etapa, eu tenho o quê? Eu tenho gelo a 0 graus Celsius. Como o gelo já está a 0 graus Celsius, o que eu posso fazer? A minha segunda etapa é derreter esse gelo, ou seja, fazer a fusão, que no caso é para utilizar o que mole, o L de fusão do gelo. Então, o Q vai ser igual à massa, que vai ser sempre a mesma, 200, vezes o L de fusão do gelo, 80. Então, meu produto vai me dar 16.000 calorias. Então, depois dessa segunda etapa que eu derreti o gelo, eu já tenho o quê? Água. Só que eu tenho água a 0 graus Celsius. Porque enquanto eu derreto o gelo, a temperatura estagna. Ela começou a 0, então ela continua a 0. Então, aqui na minha terceira e última etapa, eu preciso aumentar a temperatura da água de 0 para 30, porque é esse que é o objetivo do enunciado. Então, por último, eu vou usar o que macete. Lembrando que não é mais gelo, é água. Então, aqui, o calor específico não é mais meio, é 1. E a variação de temperatura é 30 menos 0, é a final menos a inicial. Então, aqui o meu produto vai dar 200 vezes 30. Então, meu calor específico vai ser o valor de 6.000 calorias. E a minha quarta e última etapa, para finalizar essa questão, seria que o Q total, a quantidade de calor total, é a quantidade do Q1 mais o Q2 mais o Q3, das 3 primeiras fases. Então, eu somei 2.000 mais 16.000 mais 6.000, que totalizou uma quantidade de calor de 24.000 calorias. Esse é o necessário para eu transformar gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius, tá? Não esqueça de somar tudo no final. E o meu último exemplo é esse aqui. Eu peço para você determinar a quantidade de calor necessária para transformar gelo a menos 10 graus Celsius em vapor d'água a 130 graus Celsius. Também te dei calores específicos e também te dei 2 calores latentes. Te dei o calor específico do gelo, da água e o do vapor da água também. Te dei o calor específico do fusão do gelo e de vaporização da água. Então, a primeira etapa é, não tem como eu transformar gelo a menos 10 em vapor d'água a 130 direto. Você não tem o L de sublimação, então você vai ter que passar de gelo para água e de água para vapor. Só que você precisa obedecer às temperaturas em que cada uma dessas mudanças de estado físico acontece. Então, a nossa primeira etapa é aumentar a temperatura do gelo de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então, aqui a gente vai utilizar o que macete. Então, aqui nós temos que a massa, aqui está no seu enunciado, é 250. Então, é 250 para todas as etapas. Então, vai ser 250 vezes meio, que é o gelo. Temperatura final, 0 menos 20. Então, aqui o meu Q vai dar o valor de 125 vezes o valor de 0 mais 20, que vai ser 20. Então, aqui você tem o valor de... aqui era menos 10. Então, aqui você vai ter 0 menos 10. Isso aí, retifiquem aqui. Então, é 125 vezes o seu 10, que foi a variação de temperatura, ok? Então, o Q vai ser 1.250 calorias. 1.250 calorias é só para eu poder aumentar a temperatura de menos 10 para 0 graus Celsius. Agora, a minha segunda etapa, já que eu finalizei a minha primeira etapa, eu já tenho o quê? Eu tenho gelo a 0 graus Celsius. Já posso fazer o quê? Derreter. Então, se eu posso derreter, eu vou utilizar o meu que mole, L de fusão do gelo. A massa que você tem é sempre a mesma, 250. O L de fusão do gelo é 80. Então, aqui, para você ter um valor total, vai ser de 20.000 calorias. Então, ao final do meu segundo processo, que foi o de fusão do gelo, eu já tenho água a 0 graus Celsius. Se eu já tenho água a 0 graus Celsius, o que eu vou poder fazer agora com a minha água? Já posso
aumentar a temperatura dessa água de 0 para 100. Por que eu preciso aumentar para 100? Para depois poder vaporizar e transformar em vapor. Então, aqui, como é só aumento de temperatura, você vai voltar a utilizar o que macete. Então, o Q é igual a massa, que é 250. Como agora eu já tenho água, eu vou usar o calor específico 1. Variação de temperatura é, afinal, 100 menos a 0. Então, Q é igual a 250 vezes 100. Calor sensível, nesse caso, vai ser 25.000 calorias. No final da minha terceira etapa, gente, eu tenho o valor de água a 100 graus Celsius. Depois que eu tenho água a 100 graus Celsius, o que eu posso fazer com essa água? Vou para a minha quarta etapa, que no caso é vaporizar a minha água. Se eu tenho que fazer uma mudança de estado físico, eu vou utilizar o meu QMOL de vaporização. A massa continua sendo 250 e o L de vaporização a gente conhece, 540. Então, a minha quantidade de calor para poder vaporizar a minha água, multiplicando 250 vezes 540, dá 135.000 calorias. No final dessa minha etapa de vaporização, eu já tenho o quê? Eu tenho vapor da água a 100 graus Celsius. Só que a questão não quer vapor a 100, ela quer vapor a 130. E isso já cheguei na minha quinta etapa. Aumentar a temperatura do vapor da água de 100 graus Celsius para 130 graus Celsius. Como é apenas mudança de temperatura, você vai utilizar o que macete? Que é igual a massa, que continua sendo 250. O calor específico não é mais meio nenhum. O calor específico vai ser o do vapor de água. E o de vapor de água vai ser 0,48. A variação de temperatura é 130, afinal, menos a inicial dessa etapa. Então, aqui, o seu Q total vai ser, só esses dois aqui multiplicando, vai me dar 120. Subtração dele vai me dar 30. Então, o Q final dessa etapa aqui vai ser 3.600 calorias. Então, no final dessa quinta etapa, eu já tenho vapor a 130 graus Celsius, que era o objetivo desse enunciado. Então, qual vai ser a minha resposta final? Vai ser a soma de todas essas 5 etapas, que no caso eu chamei de sexta etapa. Então, quantidade de calor total é Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Ou seja, 1.250 mais 20.000 mais 25.000 mais 135.000 mais 3.600. Uma total de uma quantidade de calor de 184.850 calorias. Então, esse é o total para poder transformar essa questão que era de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor d'água a 130 graus Celsius. Então, agora a gente finalizou essa aula.